Vale a pena obedecer, é isso mesmo. Vale a pena você semear a obediência no reino de Deus. A Bíblia diz em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Quando a Bíblia diz isso em Gálatas, a Bíblia está nos afirmando daqueles que fazem o bem, daqueles que instruem a palavra. E ele vai falar assim, ó, você semeou e você vai colher. E Gálatas vai falar exatamente assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, ele está falando assim, ó, não deixe de fazer o bem. Você vai colher. Eu sei que quando nós obedecemos a Deus, nós semeamos em obediência, nós semeamos coisas boas, e isso não nos deixa ausentes de lutas. Isso não vai deixar a gente completamente protegido de lutas, de aflições. A própria Bíblia diz em Salmos que muitas são as aflições do justo, mas também diz que de todos o Senhor os livra. O próprio Jesus vai nos afirmar que no mundo nós teríamos aflições. A diferença é que quem anda em obediência sofre aflições do mundo, no mundo. Como assim, apóstolo? Sofre retaliações das pessoas da terra, de levantes do inimigo, mas não passa ali no tratar de Deus. Ali a mão de Deus não pesa sobre essa pessoa, porque Deus é um Deus que corrige. Deus é um Deus que alinha. A Bíblia diz em Tiago que aquele que pode fazer o bem e este não faz, comete pecado. Ou seja, aquilo que foi dado para mim fazer e eu não faço, o Senhor vai requerer isso. Você consegue entender? Então o Senhor manda dizer através deste vídeo, não deixe de fazer o bem. Apóstola, ninguém reconhece, continue fazendo. Apóstola, mas eu sou desvalorizada, eu sou cercada de pessoas ingratas, continue fazendo, porque no tempo certo você vai colher. Mas tem essa questão, se você não desanimar, é necessário você continuar semeando. A Bíblia diz em Eclesiastes para a gente lançar nossa semente e não retirar nossa mão, né? Ou seja, continuar semeando, porque a gente não sabe qual das sementes que nós lançamos que vai lhe prosperar. Então a Bíblia vai nos afirmar, continua semeando, continua investindo. A Bíblia diz que Isaac, ele vai estar ali numa terra, um tempo de fome, um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, ele quer recorrer ao Egito. Deus fala assim, não, você não vai recorrer ao Egito, você vai ficar onde eu vou te mostrar. E ali Isaac obedece a Deus e no mesmo ano ele colhe 100 vezes mais. Num tempo de dificuldade, escassez financeira, num tempo de recursos que estavam ali escassos, ele obedece e Deus abençoa. Deus vai honrar a tua obediência. Isso quer dizer que muitas vezes você desanima, porque você fala assim, nossa, posso obedecer, mas entrei em tempestade. Eu obedeci, mas aconteceu isso. Só que quem obedece entra em tempestade, a tempestade ela é passageira para aumentar o teu nível de fé, para aumentar até o teu nível de obediência e de submissão. Mas ela é passageira, ela passa, diferente de um tratar de Deus. Então vale a pena obedecer. A Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 10, eu vou ler para você exatamente o que está no texto. Ali depois que o jovem rico vai embora, que ele não está disposto a abrir mão de nada, Pedro vai perguntar para Jesus. Então Pedro começou a dizer-lhe, Marcos 10, 28, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casa, ou seja, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, os últimos primeiros. Ou seja, o que ele está falando? Pedro, né, que está mencionando acerca do jovem rico, não estava disposto a abrir mão, e Pedro fala assim, mas é nós que abrimos mão de tudo da nossa vida para te servir, porque muita gente abriu mão, está abrindo mão de coisas para servir Jesus, está renunciando por vontade própria, porque sabe reconhecer o chamado, e sabe como a Bíblia diz, que, né, que quem quiser ganhar a tua vida, perdê-la. Ou seja, eu vou perder aquilo que eu gosto, eu vou perder coisas que eu valorizava antes, para poder ganhar a vida eterna. Aí Pedro faz essa pergunta, aí Jesus responde, fala assim, ó, não tem ninguém que tenha deixado que não receba. Ele fala assim, ó, nessa vida, irmãos, irmãs, ou seja, tudo que a pessoa abriu mão nessa vida, de coisa material, de pessoas, de coisas físicas, vai receber 100 vezes mais. Só que a Bíblia diz aqui, com perseguições. Você já viu? O pessoal do mundo pode trocar de carro, comprar casa, fazer isso, andar bem vestido, isso, aquilo, outro, que as pessoas vão aplaudir. Vai um crente se vestir bem, principalmente se tiver um cargo de liderança, principalmente se for um pastor, um líder. Nossa, tá roubando. Ah lá, é dízimo. Ah lá, é isso, é aquilo, outro. Você pode ver que as pessoas do mundo fazem várias coisas. Um crente, quando faz, gera perseguição. E você tá olhando as perseguições e você tá achando assim, nossa, não vale a pena, né? Eu viver o que eu estou vivendo com tanta luta, com falta de paz, com guerra. E eu estou aqui pra te dizer, se você é aquele crente Nutella, você não vai aguentar. Por quê? Porque o evangelho é guerra.
Lamento dizer, o evangelho não é para meninos e meninas, não é para fracotes, é para soldados, é para homens e mulheres de Deus. Então, aqueles que estão abrindo mão de tudo, se você está guerreando com demônios, com principados e potestades espiritualmente, as pessoas de poder e de autoridade são menores. Você sabia disso? Porque a gente acha que Satanás ele não tem nenhum poder. Não, ele tem algum poder que foi atribuído a ele. Todo o poder foi dado a Deus, mas ele tem algum poder. Então, ele tem alguma autoridade. Você consegue entender que o próprio Deus permite que ele tenha. Agora, se você guerreia com principados, potestades, com demônios, seres humanos são fichinhas. Então, se preocupa tanto com os seres humanos que eles vão pensar, o que eles vão deixar de falar, né? O que eles estão pensando ou falando ou deixando de falar a teu respeito, e você desvaloriza muitas vezes a colheita que você está vivendo. Tem pessoas que já estão vivendo colheitas, tem pessoas aqui que estão ouvindo este vídeo e estão sendo recompensadas por aquilo que abriram mão para poder seguir Jesus. E o próprio Jesus está te recompensando, mas você olha e fala assim, não vale a pena. Aí você acha que você não está colhendo bem, você acha que não vale a pena, você acha que você não semeou bem, por isso você está passando por isso. Só que o próprio Jesus afirma, você vai receber isso daqui na terra, só que com perseguições. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus garante isso. Mas nós receberemos também na glória a vida eterna. Ou seja, a própria Bíblia está nos mostrando, vale a pena fazer o bem. Vale a pena andar em obediência. E quando eu digo bem, o bem é muito relativo nos dias de hoje, porque nos dias de hoje as pessoas matam crianças, matam bebês e preservam cachorros. Então, bem é muito relativo. Quando eu digo bem, é o bem bíblico. Quando eu digo bem, é o bem da Bíblia. Quando eu falo de amor, estou falando do amor de Jesus e que aliada à justiça dele. Então, vale a pena obedecer. Vale a pena servir a Deus. Você declara aí nos comentários, vale a pena servir a Deus. Não desanima, porque no tempo certo você vai colher. Você consegue declarar também? Eu não vou desanimar. Vale a pena obedecer a Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel, que o profeta Samuel fala para Saul, melhor obedecer do que sacrificar. As pessoas ficam tanto sacrificando, que elas preferem ficar pagando o preço a vida inteira da desobediência do que entrar em obediência e viver o melhor de Deus. Viver o melhor de Deus não está ausente de lutas e perseguições, mas viver o melhor de Deus, ele não só recompensa, como a gente vive para agradar a ele, a gente vive uma vida de relacionamento profundo, intimidade para com o mesmo. Então vale a pena obedecer. Esquece o que as pessoas estão falando, esquece aquilo que você teve que abandonar. Foca em Jesus, foca no reino, como diz a palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então foca no reino e você vai ver Deus mudando a tua história, Deus mudando a tua vida. Vale a pena fazer o bem. Provar e ver de que o Senhor é bom. Ele é bom. O inimigo ele cegou, o inimigo tem confundido a tua mente para você achar que não vale a pena obedecer. E o obedecer ele não é pesado. A partir do momento que a tua mentalidade muda, talvez esteja pesado porque a tua mentalidade ainda não mudou. Por isso está tão pesado. Mas quando você ama Deus, quando você tem ali uma vida de entrega verdadeiramente, vai ser algo natural, obediência. E estranho será a sua desobediência. Amém? Deixa eu orar por você. Deus está te chamando para ter uma vida no Espírito. Quem anda no Espírito vai fazer a obra do Espírito, né? Quem anda na carne vai semear na carne. E Deus não nos chama, que no mesmo texto de Gálatas fala acerca disso, para andar na carne e nem semear na carne. Porque quem semeia para a sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, semeia no Espírito, semeia o bem, prega o Evangelho, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem não gostar, não gostou. Quem desonrar, desonrou. Quem foi ingrato, o problema é da pessoa. O seu negócio é entre você e Deus, não é entre você e as pessoas. Deus usa, assim, pessoas para abençoar pessoas, mas Satanás também tem os seus adeptos. O inimigo também tem aqueles que servem a ele, que estão muitas vezes escondidos dentro das igrejas, escondido no nosso meio. A Bíblia diz em Romanos que nem todos que são de Israel são israelitas. A Bíblia usa exatamente esse termo, são, não é estão. Nem todos que são de Israel são israelitas, ou seja, nem todos que nasceram no meio são do meio. Que loucura, né? A própria Bíblia também vai falar disso, né? Porque se eles fossem um de nós, né, não teriam saído, não teriam se comportado desse jeito. Então Deus sabe quem é quem, talvez está decepcionado com pessoas, mas Jesus não te decepciona. Tá faltando você olhar para o alvo, para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus, que suportou coisas piores por amor de mim e de você. Sem pecar, nós somos falhos, pecadores, carentes da misericórdia dele. Então, o que ele passou foi muito mais ao que ele não merecia, mas sim que nós merecíamos. Então Deus te trouxe aqui para você atentar, para você voltar a fazer o bem, ou você que parou, né, para você que parou voltar, ou para você que está fazendo continuar. O inimigo está te cegando e está colocando na tua mente, não vale a pena. Mas Deus te trouxe esse vídeo, você parou nesse vídeo, você está aqui até agora para você entender que vale a pena fazer o bem e vale a pena obedecer. Você vai colher. Não desanime, não deixe o cansaço falar mais alto.
alto do que a tua fé. Deixa eu orar por você, que Deus tire toda incredulidade, em nome de Jesus da tua mente. Pai, neste momento o Senhor quer entregar, Senhor, cada vida, meu Pai, assistindo este vídeo. Meu Pai, eu não os conheço, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe quem são. O Senhor conhece deitar ou levantar, meu Pai, o Senhor sabe que eles têm semeado ou não semeado. O Senhor sabe, meu Pai, quem entra com intenção pode ver a palavra, quem entra com intenção, meu Pai, de maldade. O Senhor conhece, meu Pai. Assim, meu Pai, como diz a tua palavra, meu Pai, nem todos que são de Israel são israelitas. O Senhor sabe quem é quem, meu Pai, o Senhor sabe quem é joio, o Senhor sabe quem é trigo. Nada passa oculto e desapercebido dos olhos do Senhor. Mas aqueles, meu Pai, que têm realmente feito bem, aqueles que realmente, meu Pai, têm te obedecido. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a fé. Não aqueles, meu Pai, que vêm para escarnecer, para zombar, aqueles, meu Pai, que não se aprumam, mas aqueles que verdadeiramente, Senhor, eles têm feito bem, eles têm feito a tua obra, meu Pai, muitas vezes têm passado perseguições, lutas, meu Pai, que eles não têm suportado, mas que eles venham entender, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo, porque o próprio Jesus fala, se o mundo vos odeia, porque ele odiou a mim também, ele odiou a mim primeiro, ou seja, Pai, o mundo nos odeia porque ele odiou primeiramente a Jesus, e nós como servos, nós seríamos perseguidos, como a tua palavra diz. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor traga seu despertamento, alinhamento com a tua vontade, que essa pessoa, Pai, não deixe de semear, que essa pessoa, Pai, não deixe de ser quem o Senhor chamou ela para ser, porque vale a pena fazer o bem e vale a pena obedecer. A obediência gera recompensa. Que vocês vão entender que a mentalidade venha a ser mudada em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém, minha amada? Deus te abençoe. Fique na paz, creia, entenda. Vale a pena obedecer. Medita nesses textos que foram explanados aqui, né? Aqui no vídeo. Medita neles no seu particular e Deus vai falar poderosamente contigo, em nome de Jesus. Se esse vídeo falou contigo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, para que outras pessoas venham ser alcançadas, assim como você foi. Fique na paz.